Lição de número 11. A sutileza das mídias sociais. Texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Verdade prática. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Leitura diária. Segunda. João capítulo 17, versículo 15 e 16. Não pertencemos ao mundo virtual, mas fazemos uso dele. Terça. Atos capítulo 1, versículo 8. É preciso testemunhar da pessoa de Jesus no mundo virtual. Quarta. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 15. A carta apostólica como instrumento de evangelização. Quinta, João capítulo 20, versículo 27. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Sexta, Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14. Evitando o pecado nas mídias sociais. Sábado, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Terceira carta de João capítulo 1, versículo 9. Cuidado com o narcisismo nas mídias sociais. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 3, versículos 16 e 17. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Hinos sugeridos. 15, 409, 429 da harpa cristã. Introdução. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras, contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem, através desses instrumentos virtuais diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no ciberespaço. Isso porque as Escrituras Sagradas, que são vivas, Hebreus capítulo 4, versículo 12, e permanecem para sempre, 1 Pedro capítulo 1, versículo 25, podem orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real como também no virtual. Palavra-chave: mídias. Primeiro tópico da lição: os cristãos na era digital. Primeiro subtópico: a realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que uma geração vai e a outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu a sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço
é uma marca desta geração. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. João, capítulo 17, versículo 15 e 16. Saber conviver e andar nesse espaço é de uma importância para o testemunho, é de uma suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Atos, capítulo 1, versículo 8. Segundo subtópico, cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente, todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook, Instagram, para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos neste espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, Efésios capítulo 5, versículo 15, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Sinopse 1. O universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele. Segundo tópico da nossa lição: os desafios de ser igreja na era digital. Primeiro subtópico: desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. João capítulo 20, versículo 27. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros, em particular. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, Hebreus capítulo 10, versículo 25, que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro. Segundo subtópico: mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. Lucas capítulo 4, versículo 9. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, que sejam celebridades do mundo artístico, que sejam jogadores e cantores famosos. Imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Mateus, capítulo 4, versículo 9. Sinopse 2. O desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. Terceiro
Tópico da lição: a igreja e os pecados virtuais. Primeiro subtópico: sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. WhatsApp, Instagram, Message, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14, tornam-se espaços do diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Segundo subtópico: narcisismo. Essa geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. 3 João, capítulo 1, versículo 9. Daí, a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas, sobretudo, pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer, de até mesmo ser admirado, é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas, quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Atos, capítulo 2, versículo 38. Sinopse 3. A sensualidade e o narcisismo são dois pecados comuns no ambiente virtual. Quarto tópico da nossa lição: as mídias sociais e o ID de Jesus. Primeiro subtópico: a seara virtual. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Lucas capítulo 9, versículos 5 e 12. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve-se destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Segundo subtópico: pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Sinopse 4. Há nas mídias sociais uma seara fértil para a evangelização e o pastoreio devidas por meio de interação.
Perguntas. Número 1. Qual o instrumento que a Igreja Apostólica usou para comunicar o Evangelho? 2. Qual é a falsa impressão que o universo virtual cria? 3. O que a igreja da era digital precisa ser? 4. A respeito de quais pecados virtuais a lição trata? 5. O ID de Jesus inclui espaço virtual. O que significa para você? Que Deus continue nos abençoando e enchendo de sabedoria. Uma